Escritor Helder Raimundo, considerações acerca da autobiografia. Biografia. Cada escritor famoso que teve sucesso, ou pelo menos a grande parte desses escritores, eles têm a preocupação de saber como a posteridade ou as demais pessoas irão entender a receptividade do texto, como que a fortuna crítica vai receber. E assim, a pessoa pode até ser reclusa, pode ser fechada em seu canto, em sua caverna, se bem que hoje em dia não tem isso, mas teve muito escritor que ficava fechado. Mas todo mundo que escreve e publica quer ser lido e quer transmitir uma mensagem. O problema de uma autobiografia. O problema de uma biografia. A biografia, ela apresenta um problema típico. Pode ser que o biógrafo, por mais bem intencionado que seja, não consiga reconstruir aquilo que o autor estava pensando, que a pessoa homenageada estava idealizando, e cria biografia, cria personagens, criam pessoas que nunca existiram de fato. Imagine eu falando, por exemplo, de Antônio Gramsci, e ao invés de eu falar sobre quem era o Gramsci de fato, eu crio uma narrativa enviesada de acordo com a minha percepção acerca do autor italiano. Alguns autores driblaram essa questão e partiram para o gênero autobiográfico. O Friedrich Nietzsche escreveu Ecce Homo, mas é um gênero totalmente pervertido porque ele exagera e faz várias colocações cáusticas e que o leitor por vezes imagina o que ele queria fazer naquele momento. A Luiz Azevedo, que é o autor que eu estou lidando com ele ultimamente, ele já usa um artifício diferente. Ele escreveu um texto chamado Figuras, em que ele, de certa maneira, vai elencando pessoas eminentes da literatura, e essas pessoas ele começa a dizer, fulano de tal é bom nisso, tinha uma escrita fluida, e ele adjetiva os comportamentos positivos de cada pessoa que ele está homenageando. Figuras é um texto em que ele fala sobre várias personalidades literárias. Por que ele faz isso? Tão pura e simplesmente para elogiar os autores citados? Não. Ele faz porque, quando ele elogia um determinado aspecto de um dado autor, ele está dizendo para os seus leitores e biógrafos: esse sou eu. É isso que eu valorizo. O que vocês colocarem em minha biografia não tem nada a ver do Aloysio. O Aloysio de verdade é o que valoriza a estética, que valoriza a crítica social e por aí vai. E é o mesmo que foi feito pelo romeno francês Émile Cioran em Exercícios de Admiração. Exercícios de Admiração e Figuras são dois livros que, escritos em um espaço de cerca de 70, 80 anos um do outro, o do Cioran mais recente, no final do século XX, e o do Aloysio já no final do século XIX, eles relatam coisas totalmente diferentes, mas personagens diferentes, mas a ideia é a mesma. A ideia é a mesma em que sentido? No sentido de que os autores querem falar deles mesmos, fazendo elogios aos outros. Se eu sou uma pessoa que prezo pela pontualidade, eu não vou elogiar a minha pontualidade, eu vou elogiar a pontualidade de um terceiro ausente. E aí você que vai elogiar minha pontualidade, porque esse autoelogio, já dizia Pierre Bourdieu, ele é ineficaz, ineficiente. Por isso que autores como Aloysio e Émile Cioran utilizam esse artifício. Se você tem qualidades suas, que quer que essas qualidades sejam vistas perante a sociedade, você não vai gritar para todo mundo, eu sou bom, eu escrevo de modo incrível, a ordenação do meu texto, a precisão, a coesão, coerência. Não. Eles vão fazer o quê? Eles vão elogiar essas qualidades nos demais para que o leitor leia o texto de Aloysio e fale, você também faz isso. Você também é elogiável conforme esse cara que você está elogiando. E esse recurso de falar de um terceiro ausente vem lá do florentino Nicolau Maquiavel, só que no caso do Maquiavel, o artifício era usado para fins contrários. Ele falava mal dos políticos romanos, mas ele queria falar mal dos políticos italianos. Ao invés de eu falar mal de um monarca, de um regente,
de alguém que é repressor e que poderia me matar, muito mais fácil eu pegar um comportamento análogo e jogar lá no Júlio César, falar mal do Júlio César, de um governante que já morreu. Dessa maneira eu consigo fazer a minha crítica sem correr o risco de perder o pescoço. Então essa ideia, usar o terceiro ausente, sempre se faz presente. Quando você quer criticar uma política e essa política ela está muito inflamada, pense agora Lula, Bolsonaro, essa polaridade. Eu posso criticar alguém do passado com características semelhantes e fazer com que as pessoas entendam que a crítica está direcionada ao presente sem me expor durante esse processo. Ou eu posso